Olá pessoal, tudo bom? Agora nós vamos começar mais um treinamento online e finalizando com o módulo 7 e 8, o mais temido de todos. Que o 7 agora a gente vai falar sobre o fechamento, ok? Vamos começar aqui um pouco. Então, qual que é o problema do fechamento? Todo mundo chega nessa parte, fica tenso, fica apreensivo emocionalmente e aí desanda tudo, tá? E essa é uma das partes mais importantes no momento que você está fazendo a apresentação e terminando ali o seu contato, ok? Então, aqui, gente, é para relaxar mesmo. A gente tem essa tendência a ficar pensando que nós estamos vendendo alguma coisa para alguém e, tipo, ela nem quer isso. Pensa comigo, você fez a conexão com a pessoa, você viu os outros módulos acima que a gente explica sobre a conexão, o rapport, né, a confiança que você criou e gerou com aquela pessoa. Então, isso aqui é uma parte natural de toda a sequência que você já aprendeu ali, ok? Então, vamos para o fechamento. Começando para o primeiro, quando você termina de apresentar para a pessoa, fica aquela, né, aquela coisa assim, tipo, e agora? O que eu faço? Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar para a pessoa: você tem alguma pergunta ou já está pronto para começar? É exatamente isso. Porque todo o conteúdo que você apresentou, ela já sabe, ela já percebeu ali, ela já viu todo o contexto, definir um pouco na cabeça dela se é aquilo ali que ela quer realmente, tá bom? Então, essa é uma das frases, e isso, deixa eu te falar, isso o Matt Morris fala que uma das coisas maiores, muito assim, muito relevante que as pessoas não entram no programa é exatamente porque não se perguntam a elas se elas querem entrar. Então, faça essa pergunta. Tem alguma pergunta, alguma dúvida ou já está pronto para começar? Ok? O próximo é o movimento do corpo. Vocês lembram lá que já falei no gráfico o gráfico da comunicação, né? O tanto que é importante, é relevante vocês prestarem atenção no movimento, como você está mostrando para pessoas as coisas, o que você está falando é o menos relevante. Então, o conteúdo talvez gere essas dúvidas no final, porque ela não prestou tanta atenção no conteúdo realmente. Então, você tem que mostrar o movimento do seu corpo como forma assim de, nossa, olha só que show, é isso mesmo, isso é fantástico, sabe? Mostrar sua energia ali, fazer um high five com a pessoa, falar, é isso aí, vamos entrar e tal. E mesmo fazer um reflexo do comportamento dela para poder posicionar. Quando você faz aquela pergunta, você já está pronto para começar? O movimento com a cabeça de sim, né? Porque a pessoa normalmente ela vai ter o mesmo reflexo que você e vai também fazer esse posicionamento, fazer esse movimento que vai gerar possivelmente uma coisa positiva aí, tá? Agora, só lembrando aqui nessa pergunta aqui em cima, né? Quando você faz a pergunta para a pessoa começar, gente, é muito, muito, muito importante você respeitar o silêncio, tá? Se a pessoa tiver pergunta, ela vai começar a fazer as perguntas. Se ela não tiver, respeita. Não tente novamente revender ou falar tudo novamente para ela. Falar das vantagens ou falar de alguma coisa que você esqueceu. Você esqueceu, passou, acabou, tá bom? Deixe isso para a próxima oportunidade de falar com ela mais das coisas que você deu uma esquecida na hora da apresentação. Não tem problema. Agora, quando você fizer essa pergunta, já está pronto para começar, você simplesmente fecha a boca e espera. É o momento mais assim, o momento mais agoniante quando você está conversando com a pessoa e faz essa pergunta, mas silencia, tá? Porque ela precisa desse momento, você também precisa desse momento. E complementa com o movimento do corpo, com high five, dá as mãos, parabéns, bem-vindo, essas coisas, ok? Terceiro ponto né, se a pessoa ainda está questionando lá, e você faz a pergunta baseado no que você acabou de ver, o que você mais gostou. E normalmente ela vai responder se foi as viagens ou se foi o plano de negócio, ou se foi os dois. Se for as viagens, você pergunta para ela onde que ela iria, com quem ela iria, o que ela faria nessa viagem. Por quê? Você vai colocar a imaginação dela indo lá onde que ela gostaria de estar e vivendo aquele momento. E isso é bom, né? Você mexe com um pouco do emocional dela. Vocês lembram lá nos módulos que eu falei? Então você consegue, ela consegue absorver como isso vai ser uma coisa gratificante para ela, benéfica. Então é importante você fazer essa pergunta, fazer ela ir até o local, imaginar toda a situação, ok? Se ela falar que for os dois, aí você fala, na escala de 1 a 10,
na escala de 1 a 10, então qual é o número que você realmente está dentro, você quer participar. Se a pessoa falar de 7 para cima, praticamente está dentro, vai fechar o negócio aí com você. Se ela falar para baixo, também está. Gente, o importante é você continuar a comunicação, você continuar conversando com a pessoa ali, ok? Então até 1 aí, gente, já é assim, é bom, tá? Não é ruim. Mas de 7 para cima é porque ela já está com certeza, já entendeu tudo, já está satisfeita, quer aquilo ali realmente para a vida dela, ok? Logo depois, você fala assim, né? Hipoteticamente, quanto você precisaria ganhar para valer seu tempo e dinheiro, né? Hipoteticamente, por quê? Porque ela vai fazer um cálculo na cabeça dela, então você tem que fazer isso proporcional. Então, hipoteticamente para ela poder imaginar o quanto que ela gostaria de ganhar e quanto tempo livre que ela dispenderia para isso. Aí você coloca isso, você consegue juntar para ela o que é possível, né? E aí, né, ela falando, dando esse resultado para você, falando os números para você aqui, você fala realisticamente quantas horas você se compromete na semana para o negócio, quantos meses, anos, e quanto tempo ela acha que ela poderia trabalhar para poder desenvolver essa grana aí, ok? Então, se ela conseguir fazer um cálculo aí, tipo assim, eu quero trabalhar uns 2 anos, 1 ano só, essas coisas assim, você vai ajudá-la a calcular isso aí, né? Porque se você falar com ela assim, nesse ponto 6, por exemplo, se eu te mostrar uma fórmula, né, que você vai ganhar tanto, nesse tanto de tempo aqui, você estaria disposto a começar, né? Você consegue formular isso para ela. Então, praticamente, aí acabou as objeções delas, as dúvidas em relação ao que o marketing multinível pode fazer para ela, tá bom? Então, no fechamento, tenha vários sims. Os sims eu falo assim, quando você estiver iniciando com ela, falando, né, fazendo a apresentação, tenha vários sims dela. Tipo assim, você não gostaria de ter uma vida melhor? Claro, sim, quem não quer, né? Tipo assim, não é legal você ganhar mais descontos para viagem? Sim, né? Não é legal você trabalhar numa equipe que seja animada, feliz? Sim, todo mundo quer isso. Não é legal você trabalhar por conta própria e ter o seu próprio negócio? Sim. E se você não é bom você ter mais tempo com sua família? Sim. Não é bom você trabalhar em casa, fazer o seu tempo, fazer sua rotina? Então, tudo isso você vai gerando sim. E quando você fechar, você pergunta sempre quando ou como a pessoa irá entrar, mas nunca pergunta se, porque o se ele fica no inconsciente da pessoa com uma possibilidade muito remota. Então, sempre faça a pergunta quando e como, porque isso vai remeter a pessoa à possibilidade mais rápida. O se é tipo assim, uma possibilidade futura, quando não sei quando, entendeu? Então isso vai dar uma resposta proporcional a isso aí para ela. Você deu uma liberdade dela falar, se um dia eu quiser, né? Exatamente. Então é aí que você tem que mudar. E aí eu falo, você tem o poder e não a pessoa. Por quê? Quando a pessoa está ali, ela está ainda né, tentando entender todo o conteúdo e passando. Você tem o poder de informação, você tem o poder de instruí-la como que isso aqui vai poder melhorar a vida dela. Então, se você deixar que a pessoa comece a colocar, né, todos os obstáculos que ela... Todo mundo, tá? Todo mundo tem crença limitante. Eu vou falar um pouco isso mais na frente. A gente sempre quer ficar na zona de conforto. Então, as objeções ou as questões que as pessoas levantam às vezes vão ser para poder não sair dessa zona de conforto. Mas se elas querem ter uma vida épica, né, uma vida diferenciada, então você tem o poder de poder instruí-la, de mostrar o tanto que o poder do marketing multinível, mostrar o tanto que esse trabalho ele é uma coisa benéfica, uma coisa que não é a curto prazo, que se a pessoa quiser entrar aqui e achar que vai ganhar rios de dinheiro, né, porque tem muita gente que fala assim, você está ganhando quanto? Né? Já começa assim. Então, você tem que lembrar que você tem o poder de instruí-la, de ensiná-la como que isso é possível acontecer. Que não é uma coisa tão fácil, mas também não é uma coisa impossível, né? Se você já estudou um pouco da história do marketing multinível, você vai ver a estrutura econômica, como que ele funciona, e muitos anos trabalhando ainda no mercado tradicional para poder ter uma aposentadoria, às vezes nem digna daquele tanto de anos, sendo que aqui é possível ela aposentar mais cedo.
Então, você tem que instruí-la, tem que entender um pouco mais. Aí eu já falo desse poder que você vai criar, é o seu estudo, tá? Seu estudo não só sobre a empresa, mas sobre marketing multinível, sobre economia, sobre educação financeira. Isso é muito importante você ter isso aí, porque aí você vai saber instruir a pessoa e ensiná-la o quanto ela precisa, ok? O próximo modo são as objeções, aonde todo mundo fica temeroso. Peraí lá, gente, objeções é literalmente uma oportunidade de você ajudar as pessoas. Por quê? Vamos lá. As pessoas querem parecer inteligentes, né? Você passou informações novas, inovadoras, diferentes. Então elas querem parecer inteligente, né? Tipo, eu entendi, mas espera aí, tem alguma coisa aqui que ainda eu quero questionar. Então, normal, tudo bem, deixa elas. Vocês lembram lá, né, a questão do que eu falei do cérebro, né? O cérebro reptiliano é o primeiro que recebe, é o primeiro e é o que vai agir, o que vai decidir. Então, você tem que acalmar o cérebro reptiliano. Deixa a pessoa fazer perguntas que ela queira se parecer mais inteligente. Ajude essa pessoa aí. É o momento que você tem a oportunidade de fazer esse papel, ok? E depois, eles precisam de mais clareza do como funciona. Então, pode ser que eles queiram entender um pouco mais, não ficou claro, e querem absorver melhor, que são talvez sejam as pessoas analíticas, né, que ficam questionando mais. Fique assim, à disposição da pessoa para esclarecer tudo, tá? Então, deixe ela perguntar. Se você não souber alguma coisa, você fala assim, não, eu vou perguntar, né, para as pessoas que estão já há mais tempo, que já têm uma experiência. Não fique assim receoso. Esse é o momento que você vai mais se conectar com a pessoa. Deixa ela falar. Aqui, precisa de mais tempo para pensar. Isso significa, quando a pessoa fala isso, é que ela quer ganhar um tempo. Ela quer ganhar um tempo realmente para pensar ou para, né, procurar outras coisas, fazer uma comparação, pegar outros marketing multinível, pegar outras empresas de clube de viagem e tal, assim, elas querem ganhar tempo, elas precisam do momento delas. Também não é a questão de você pressionar, mas se elas, né, tiverem dúvidas que você pode esclarecer no momento, é o ideal fazer isso aí no momento que tá fechando com ela, ok? Reflexo de agir. É o reptiliano tentando reagir aí em prol dos outros dois que são os mais fracos. Vocês lembram que o cérebro reptiliano é o mais forte, então é ele que vai agir nesse momento aí da decisão. Então ele vai ficar só pensando, será que eu fujo, será que eu luto, eu vou criar mais objeções, ou eu, né? Então é isso aí, é só um reflexo. Então vocês têm que pensar nisso aí, acalmar sua mente e falar, é um reflexo da pessoa. A alma respira e você vai ajudá-la no que for preciso. Durante a PN, você mesmo cria as objeções para a pessoa. Isso é assim, eu não tinha observado, mas a gente faz muito isso. Tem que prestar atenção. Por exemplo, a pessoa está falando lá durante a PN, está falando tipo assim, aí você fala, apesar da crise que existe hoje, aí a pessoa fica com aquilo na cabeça. Existe uma crise hoje, se eu entrar no negócio desse pode dar errado. Então você já criou uma objeção para a pessoa. Então tipo assim, quando você está conversando com ela, né, você sabe que é uma pessoa muito atarefada, você fala assim, eu sei que você não tem tempo, mas é uma coisa muito boa. Então assim, você criou a objeção, você já falou para ela que ela não tem tempo, tá? Então aquilo já ficou na memória dela, já ficou com uma forma de reação. Então policie suas palavras em relação à pessoa, em relação à economia, entendeu? Reflita nisso aí antes de você colocar a objeção para a pessoa. Gente, isso aqui é uma parte interessante, tá? Você vai enfrentar perguntas e objeções, é natural. Isso é super natural em qualquer coisa da sua vida. Você imagina, você vai pedir alguma ajuda para um amigo. Ele vai te perguntar, ele vai duvidar daquilo ali, ou colocar as objeções também dele em relação ao que você está pedindo. E é natural, não é? Certo? Vocês têm relacionamento com todo mundo, têm amigos, têm família. Você vai pedir pro seu pai um dinheiro para comprar alguma coisa. Você vai enfrentar essas perguntas e objeções, né? É natural. Essas perguntas e objeções, elas estão criadas em cima das crenças limitantes da pessoa, né? Sobre as habilidades deles. Pode ser sobre habilidades deles, tipo, de tempo, de dinheiro, ou de disposição, ou de carreira, sei lá. Pode ter várias questões que ele questiona sobre se ele realmente vai conseguir fazer esse negócio acontecer. Sobre o marketing multinível, existe, né? Que aí as pessoas questionam sobre se pirâmide, se a empresa realmente é boa, se a empresa é uma coisa que vai ser benéfica para eles, se eles gostam do produto dessa empresa. Então, existem essas duas formas de objeções que você tem que saber que são crenças limitantes e é onde você tem a oportunidade realmente de ajudá-los a esclarecer cada um. Por isso que é importante seus estudos em relação ao marketing multinível, para você poder falar isso com clareza e com segurança, tá bom?
E aí o que você faz quando existem essas objeções? Primeiro, você vai ouvir a objeção e entender, você vai criar empatia. Você lembra que lá a gente criou a conexão com a pessoa, criou o rapport, criou a empatia. Você conhece aquela pessoa, você sabe as dores daquela pessoa, você sabe o que ela está procurando, né? Então, você vai ouvir a objeção, entender, criar empatia, se colocar no lugar da pessoa e falar, bem, se ele está falando que ele está sem dinheiro, você não tem alguma reserva de dinheiro que você possa utilizar, né? Porque assim, gente, vocês lembrando que isso aqui vocês estão ajudando a pessoa, isso aqui é uma oportunidade única. Quem conhece realmente o marketing multinível sabe que isso aqui é o negócio do futuro, sabe? Negócio século XXI, igual o livro do Robert Kiyosaki. As coisas estão indo cada vez piores em relação à economia. Então, isso aqui é um trabalho que é diferenciado. Se vocês entenderem o contexto disso aqui realmente, vocês vão ter muita clareza no momento de explicar para a pessoa. Vocês lembram lá num exercício que eu fiz, que eu falei que o cérebro ele sempre vai arranjar obstáculos para a gente ir adiante? Então você pode ajudá-la nesse momento, porque você já sabe como fazer isso. Você neutraliza os seus obstáculos para poder seguir em frente, não é isso? Então você faça isso com ela. Ela tem a objeção, que é uma forma que ela não achou um meio de sair, e você vai arranjar uma forma de poder ajudá-la a decidir por isso aí, ok? Logo depois, criar empatia, que é o rapport. Então, nesse momento, você volta lá, se você não sabe muito sobre a vida da pessoa ainda, né, se você não criou o rapport completo, né, a confiança dela plena, você volta lá no início e começa a criar essa empatia novamente. Pergunta mais sobre a vida dela, pergunta o que ela gostaria de fazer, se ela, daqui 5 anos, onde ela se vê, entendeu? Cria essa empatia, traga ela de volta para você entender qual que é a dor, qual que é a situação, e o que você pode ajudá-la aí. Isolar a objeção. O que é isolar a objeção? Por exemplo, se a pessoa fala que o problema dela é o tempo, ela não tem tempo para isso. Então, já que você me falou que o problema é seu tempo, então tirando o tempo, existe alguma outra coisa que não te faça entrar nesse negócio? Tem alguma outra questão além do tempo, sem ser isso? E aí ela não vai ficar muito aberta a criar outras objeções, porque ela já criou que o tempo era o relevante para ela, né? E então aí vai ficar meio assim, tipo, pô, eu vou criar mais uma objeção aqui, entendeu? Então, na verdade, você consegue ajudá-la nesse ponto aí também. Depois contar a sua história, ou de alguém. Como que você estava, que trabalho que você estava, se você continua nesse trabalho, mas você não está satisfeita, você sentiu aquela sensação de ter que mudar, esgotamento físico, mental, intelectual, tudo, então você resolveu mudar. E você veio descobrir essa oportunidade que te trouxe a abrir a mente, a te ampliar as ideias, porque vocês perceberam nesse contexto todo que esse tipo de trabalho é essencial você conectar com as pessoas. Se você não criar isso, você não criou nada. E isso aqui não é só para a vida profissional, isso aqui é para qualquer tipo de relação que você for ter na vida. Você vai criar habilidades de ajudar as pessoas, de se ajudar e de crescer. Não existe empresa melhor que possa proporcionar isso para vocês, crescimento, esse autoconhecimento. Ok? Essa é a minha definição do marketing multinível hoje. Não tem nenhuma empresa, nenhum tipo de trabalho que vai fazer você crescer integralmente como pessoa, como profissional, como família, como uma pessoa integrada na humanidade, de ajudar outras pessoas. Não existe, porque isso aqui é a que você pode proporcionar diferença na vida de qualquer um, tá? Não vejo outra, sinceramente. Então, você explica. Se você não coincide com a história daquela pessoa ali, conte de alguém, né? Se você conhece alguém que está na mesma situação dela, que hoje viu uma forma de sair, você conta a história dessa pessoa, ok? Por último, sempre e valiosa pergunta, se eu e você? Essa é a famosa pergunta do marketing multinível. Quando você oferece em ajudar a pessoa e você pergunta se ela está disposta a fazer aquilo ali. Porque tem a coerência. No momento que você oferece uma ajuda e ela aceita, ela criou o compromisso, tá bom? Então é isso, minhas crianças. Muito obrigada. Valeu a presença de vocês e até mais. Beijo. Bora fazer esse trem acontecer, galera.